Olá queridos dorameiros! No vídeo de hoje vamos trazer para vocês 5 doramas maravilhosos com casais destinados, então se preparem para amores intensos, uma pitada de fantasia, sofrimento, muita química e aquele toque do destino que a gente tanto ama nos doramas. Amantes do Céu Vermelho. Esse dorama viciante, mistura divindades, ação e política, em um romance histórico de tirar do fôlego, com todos os encontros e desencontros deste casal abençoado pela própria deusa da vida, ou será que foi uma maldição mesmo? A história começa com um rei demônio, vulgo deus da morte, que possuiu o corpo do rei, espalhando guerras e morte pelo país. O rei acaba abdicando do poder para o filho, e se submetendo a um exorcismo. Nele, o demônio é preso em um retrato do rei, feito pelo pintor real. Mas ele não vai de forma passiva, e antes de ser selado, amaldiçoa os descendentes do pintor do quadro à cegueira, assim como todo o país à seca e fome. 9 anos passam, e o reino continua na pior, por conta da maldição. E quando a xamã do rei descobre que o filho do ministro que fez o ritual de selamento, tem uma afinidade com a água, decide sacrificar o pobre para conseguir acabar com a seca. Outra trairagem. É nesta mesma época que o garoto, chamado Rahão, conhece Hong Chun-ji, a filha do pintor que também participou do ritual. Seguindo a maldição do demônio, a garota é cega, apesar de também amar pintura, como o pai. Os dois rapidamente se tornam amigos, mas essa fofura é interrompida pelo maldito ritual da chuva. Você sabe, aquele que queria sacrificar o menino. Pois bem, as coisas não correm como o esperado, e ao fim do dia, o rei demônio é solto, e possui o corpo de Rahão. Para minimizar o estrago, e conter o demônio, a deusa da vida decide tirar a visão do garoto, emprestando seus olhos para Hong Chun-ji. Então agora, enquanto a menina pode pintar seus amados quadros, o garoto é que se encontra cego, além de servir como prisão para o demônio. Ele não saiu bem dessa história. Os anos passam, e a jovem Hong Chun-ji é agora uma talentosa pintora, apesar de não muito reconhecida. Ela encontra novamente Rahão, que apesar de cego, é um renomado astrônomo do palácio. Eles logo reconhecem um outro seu amigo de infância, que talvez seja algo mais. Mas é bom lembrar que os olhos do demônio estão com ela, e o seu dono quer eles de volta. E é aí que o destino destes dois volta a correr, com uma relação que não dá pra saber se é linda ou só triste mesmo, que salva ou destrói. O fato é que estes dois estão irrevogavelmente ligados, e só assistindo para saber qual é o destino final deles. Forever and Ever. Esse é um dorama chinês muito fofo, com um casal que se conhece da forma mais aleatória, mas que fica com gosto de destino. Será que um nome é o bastante para unir duas pessoas? Ou esse encontro já aconteceu em outras vidas? Xie é uma renomada dubladora. Discreta e gentil, ela está com sua vida feita, apesar de nunca ter tido um relacionamento amoroso. Ela estava embarcando em um avião, logo após uma gravação, onde a história dos personagens a tocou muito, quando ouve ser chamado o nome do personagem principal da história. Isso a surpreende, e resolve ir atrás do dono em carne e osso deste nome. Ele é Zhou Shen, um pesquisador de química muito focado no seu trabalho. Neste encontro eles trocam seus e-mails e acabam mantendo uma amizade virtual por 6 meses, até se encontrarem, quando o pesquisador volta a morar na China. E essa amizade vai sofrer uma mudança brusca quando Zhou Shen é coagido pela família a se casar o quanto antes. Ele pensa em Shiri, e se pergunta, por que não? E vai logo pedindo a moça em noivado, isso sem nem mesmo estarem namorando, ou mesmo terem tido um encontro direito. Corajoso, ou desesperado? Deixo para você julgar. Agora, como eu classifico a atitude da dubladora, ao aceitar o pedido, eu nem sei.
Mas esse é só o começo da trajetória desse casal. Como eu disse, eles têm os encontros mais aleatórios, mas existe algo entre eles, uma atração que insiste em uni-los, independente da situação, e o amor vem logo atrás, entregando umas cenas fofas demais, que aquecem o coração e enchem os olhos. Agora eu não sei vocês, mas eu fiquei muito com o sentimento de estar vendo a segunda temporada de um dorama. Vários personagens que pareciam estar recebendo seu karma das vidas passadas. Era uma sensação interessante, mas ainda me deixou achando que eu perdi algo, uma primeira temporada cheia de drama, romance e finais trágicos. Será que eu posso pedir essa temporada em falta? Porque sério, não conheço, mas já considero pacas. Agora se esses encontros são destino, karma, ou vidas passadas, isso é com a espiritualidade de cada um, ou a decisão do roteirista mesmo. Independente, é um dorama muito fofo, divertido e levinho, que super vale a pena assistir. Bugazal. Confesso que fiquei um pouco em dúvida se assistia ou não este dorama, porque ele começa todo histórico e tal. Mas isso é só no primeiro episódio, que conta a origem de tudo, logo somos transportados para os dias atuais e chega toda aquela ação, emoção e vários momentos de tensão que vão te fazer ficar sem fôlego. Tudo começa com um garotinho e toda sua tribo fugindo de um ser imortal desconhecido. A verdade é que o Bugazal é uma criatura mítica que não morre, nem envelhece, tem sede de sangue, quase um vampiro mas com uns dedos pretos e unhas enormes. Como o garotinho não morre quando o Bugazal ataca a tribo, as pessoas começam a dizer que ele é amaldiçoado, e que todos ao redor dela estão destinados a morrer também. A maldição entre o homem e essa mulher, que não é exatamente uma mulher no começo da história, fez com que seus destinos se interligassem, independente de quantas reencarnações eles tenham. Aos poucos vamos descobrindo mais sobre a história de cada um dos personagens, que é bastante profunda, e vendo que as coisas não são bem o que a gente pensava, são muito mais complexas e sofridas, então se preparem para muita emoção. O garotinho cresce a salvo, mas quando adulto, acaba perdendo tudo nas mãos de quem ele supunha ser o Bugazal. Aí ele decide se vingar, não importa quantos anos passem, ele está decidido a ir atrás do ser que matou as pessoas que ele gostava tanto, e 600 anos não foram o bastante para fazê-lo esquecer tanto ódio. Ele segue firme e forte em seu plano de se vingar, não importa o que. Esse dorama é cheio de reviravoltas em relação ao destino dos personagens, a química entre eles é sensacional, e o enredo de tirar o fôlego. Confesso que é um pouco difícil falar destes doramas sem dar spoiler, porque cada episódio tem muita informação, e você vai entendendo pouco a pouco sobre a maldição e sobre os outros monstros que vão aparecendo na história, que são baseados no folclore coreano e chinês, ou seja, tem gente nova o tempo todo, e você vai ficar vidrada episódio depois de episódio querendo entender como quebrar todo esse ciclo. O que posso afirmar para vocês é que a história é muito bem construída e vale a pena assistir. Antes que eu esqueça, se tiverem gostando do vídeo até agora, curtam e se inscrevam no canal. Ativem o sininho na opção todas se quiserem receber notificação toda quarta-feira quando postamos vídeo novo com doramas mara para vocês. E para completar essa listinha não podia deixar de fora o dorama A Lenda do Mar Azul, que é uma comédia romântica que conta a história de uma sereia e um vigarista que se apaixonam, e se tornam um dos casais com mais química dos doramas. Amo demais essa história. Se quiserem saber mais sobre esse dorama, assistam a resenha dele, neste vídeo aqui no card acima. Outro dorama maravilhoso quando pensamos em casais destinados e também um dos queridinhos das dorameiras é Goblin. É sofrido mas pensa numa história linda cheia de fantasia, romance e um casal que realmente luta para ficar junto no final. Se ele é um dorama clássico, quer dizer que você não pode perder. Corre lá pra assistir. Anyong Shingus.